Ei, gente, tudo bem? Meu nome é Letícia Piccolo, esse daqui é o Papo Fértil e a aula de hoje são as 7 coisas que você precisa saber sobre o ovário policístico. Vamos lá? Antes de começar, gente, um dado muito importante. Meu esposo aqui, diretor, falou que 78% das pessoas que assistem o vídeo, dados do YouTube, não são inscritas no canal. Então, por favor, se você assiste os vídeos, se você gosta dos vídeos, por favor, se inscreve, porque isso daqui é uma coisa que a gente faz com muito prazer, com muita vontade, porém é uma coisa que toma bastante tempo da gente, né? Eu deixo de atender um dia para poder gravar, então se eu consigo um feedback de vocês bom, a gente continua fazendo, e se esse feedback não tá tão bom, a gente acaba desanimando. Então é muito importante vocês comentarem, darem esse feedback. Você sabe o que é feedback, né? Feedback é quando você fala o que você achou das coisas, né? Você falar pra gente o que você está achando, que você está aproveitando, que está sendo legal, se inscrever, colocar o sininho para tocar, porque aí dá mais vontade da gente continuar, tá bom? Número 1, o que é ovário policístico? Muito importante a gente frisar o seguinte, ovário policístico é diferente de síndrome de ovário policístico. Na verdade, essa aula de hoje não é sobre ovário policístico, mas sim sobre síndrome de ovário policístico. Uma coisa que eu já quero, outras coisas que eu quero esclarecer desde o começo. É a mesma coisa, ovário policístico e ovário polimicrocístico? Você acha que é a mesma coisa? É a mesma coisa, gente. Ovário policístico ou ovário polimicrocístico é a mesma coisa, é a mesma doença, né? Então, normalmente a gente usa síndrome de ovários policísticos, que é SOP, S-O-P. Algumas raras vezes, acho que mais antigamente, o pessoal usava síndrome de ovário micropolicístico, SOMP, S-O-M-P. Mas hoje em dia a gente usa mais SOP mesmo, síndrome de ovário policístico, tá? Então, a síndrome de ovário policístico é uma doença, né? Vamos colocar como uma doença, mas a gente, né, o mais correto seria chamar de síndrome, porque é uma síndrome, que se caracteriza por algumas coisas. Então, antes da gente passar para essa fase, eu queria só fazer um disclaimer, igual eles falam lá em inglês, que é o seguinte. As coisas da medicina, muitas vezes, né, em sua grande maioria, elas são muito complicadas, são muito complexas. Então, quando eu quero passar para vocês alguma coisa de forma simplificada, para que vocês possam entender e fazer o que precisa fazer, que é fazer o tratamento, não você fazer o tratamento, né? Ir atrás de um médico para fazer o seu tratamento, né? Então, eu preciso simplificar um pouco as coisas, né? Eu tô falando isso porque eu vou falar as coisas, eu vou explicar as coisas de uma forma que muitas vezes, se você pegar com um olho bastante acadêmico, obviamente não vai ser 100% das coisas que eu tô falando, entendeu? Obviamente que vai ter uma diferençazinha ou outra, porque eu estou simplificando um assunto extremamente complexo. Então, gente, síndrome de ovário policístico ou polimicrocístico já foi descrita há muitos anos atrás, vou até pegar depois aqui a historinha para contar para vocês direitinho. E por que é difícil a gente entender síndrome de ovário policístico? Porque mesmo para a gente médico, mesmo para a gente ginecologista, mesmo para a gente super especializado nessa parte da medicina, ainda para a gente a síndrome de ovário policístico é ainda um enigma em grande parte, porque a gente não sabe muito bem por que acontece, o que exatamente causa essa síndrome, entendeu? A gente tem algumas ideias, mas ela não está nem de longe super esclarecido como é que a doença, como é que a síndrome acontece, o porquê que ela acontecer, tá? Então, para a gente falar que uma pessoa hoje tem síndrome de ovário policístico, o que essa pessoa precisa de ter, sabe? Cistos no ovário. Cistos no ovário. Muito bem, parabéns. Mentira, mas você sabe que eu sempre falo para todo mundo que vem aqui na consulta, e agora eu vou falar para vocês, que eu não concordo com o nome que deram para essa doença. Bem, ninguém está nem aí com a minha opinião, mas eu vou falar, se vocês estão aqui me assistindo, eu vou falar para vocês qual é a minha opinião. Minha opinião é que essa síndrome tem o nome errado, porque a gente fala síndrome de ovário policístico, o que parece que o ovário está cheio de cistos. Na verdade, são cistos, porque tudo que é bolinha cheia de líquido dentro, a gente chama de cisto. Mas se a gente quiser ser um pouquinho mais chato, teoricamente a gente deveria chamar de cistos quando essas bolinhas são maiores em tamanho, né? Na parte ginecológica, se não me engano, se as coisas não mudaram demais, acima de 3 centímetros, né? No caso do ovário, a gente deveria considerar como sendo um cisto. Então, bolinhas muito pequenininhas, como a gente tem na síndrome de ovário policístico,
na minha opinião, não deveriam ser chamadas de cistos, deveriam ser chamadas do que elas são. O que elas são? Bolinhas cheias de líquido dentro no ovário. Quando a gente olha no ultrassom, o que são? Folículos. Então, na minha opinião, a gente deveria mudar o nome da doença, mudar o nome da síndrome. Mentira, não vai acontecer isso nunca, estou só brincando, mas para explicar para vocês que, na verdade, não são cistos no ovário, são folículos no ovário. Folículo que a gente já tem mesmo naturalmente, né? Mas que estão aí desorganizados e que precisam ser arrumados de uma certa forma. Mas é diferente, por exemplo, a pessoa teve um cisto no ovário. É a mesma coisa esse cisto de quem tem a síndrome de ovário policístico? Não, totalmente diferente. O que normalmente é um cisto no ovário? Um cisto no ovário, se você ainda não assistiu, vai lá assistir nossa aulinha de período fértil para você entender como que funciona o ciclo menstrual. O ciclo menstrual funciona da seguinte forma. O folículo vai crescendo, 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 crescendo. O que é folículo mesmo? A casinha do óvulo, né? O óvulo mora lá dentro. Quando ele chega mais ou menos... Cadê meu óvulozinho, meu folículo? Quando ele chega com 2 centímetros, mais ou menos, ele vai romper e vai liberar um óvulo, tá? Isso daqui é mais ou menos o tamanho de um folículo. O folículo começa bem pequenininho, vai crescendo, chega até aqui, né? Em quem tem ciclos de 28 dias, isso vai acontecer no 14º dia, mais ou menos. Quando ele está mais ou menos desse tamanho, com 2 centímetros, ele rompe e libera um óvulo, tá? Isso a gente chama de ovulação. Você quer entender um pouquinho melhor, vai lá no videozinho do período fértil. Se ele chegou até aqui, o folículo grandinho assim, e não rompeu, por algum motivo, alguma coisa aconteceu e ele não rompeu, o que acontece? Ele, então, deixa de ser um folículo em crescimento e a gente dá o nome para ele de cisto. Aí você faz um ultrassom, é um folículo que não rompeu, é um cisto, entendeu? Então, quando a pessoa tem um cisto no ovário, estou com cisto no ovário, a gente fala, é um cisto de funcionamento, ou seja, o ovário está funcionando e pode acontecer dele, às vezes, esse folículo crescer e não romper, então a gente fala que a pessoa está com um cisto no ovário. É um cisto simples de ovário, não precisa de operar, não precisa de fazer nada, é só esperar que ele vai regredir, vai desaparecer, o corpo vai absorver, tá? Então, isso sim seria um cisto de verdade. Por isso que eu não concordo muito com o termo que se usa para síndrome de ovários policísticos. Os ovários, na verdade, não estão cheios de cistos e sim estão cheios de folículos. Entendeu? Então, por isso, talvez o nome mais correto dele fosse realmente o micropolicístico, porque eu não gosto de falar porque não é um cisto, é um folículo. Mas, por exemplo, entendeu? Cisto não é uma bola cheia de líquido. É. E você está falando que não concorda de chamar ele de cisto por causa do tamanho, que ele é pequeno. Eu não gosto. Microcisto. Então, mas por que não chama de folículo? Que é o nome. Eu não sou médico. Mas eu sou, esse é meu questionamento para quem inventou o nome da síndrome. Eu gostaria de deixar aqui registrado a minha não concordância com o nome que se deu à síndrome de ovários micropolifoliculares, entendeu? Então, se eu fosse colocar o nome, eu ia colocar síndrome de ovário cheio de folículos. Tanto é que lá no livro que eu estou escrevendo, o capítulo de ovário policístico, o nome é Clube das Bolinhas. Tipo o clube não tinha negócio do Luzinho? Não é do seu tempo, não? Clube das Bolinhas. Clube do Bolinha. Era o amigo do Luzinha. Tem um negócio desse. Então, Clube das Bolinhas. Porque são ovários que estão cheios de bolinhas dentro. Então, chame do que você quiser, na verdade, né? As pessoas chamam de micropolicísticos ou policísticos. Eu, na minha opinião, gosto de chamar de polifoliculares, mas é tudo uma coisa só. Número 2, como que acontece a síndrome de ovário micropolicístico, ou polifolicular, né, como eu gostaria de chamar. Olha só, tá vendo aí esse monte de folículos aí no ovário descansando, etc e tal? Pois é. Aí, alguns folículos desse, né, o ciclo começou, o que vai acontecer com alguns folículos desses? Eles vão ser chamados a participar da seleção daquele mês, para ver quem que vai conseguir ovular, né, isso acontece com todo mundo. Então, alguns folículos vão ser recrutados, a gente chama, né? No caso de quem tem ovário policístico, é mais ou menos assim também. Com a diferença de que esse folículo, ao invés dele continuar crescendo, 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 ele vai começar o crescimento, ele vai começar o folículo em crescimento. Qual é o hormônio que ele produz? Vocês lembram? Quem não assistiu ainda a aulinha, vai lá depois assistir, mas quem já assistiu já deveria saber. O folículo em crescimento produz qual hormônio? Estrogênio. E o que o estrogênio faz?
ele faz a proliferação do endométrio, né? Então, o folículo vai crescendo, vai produzindo estrogênio, o estrogênio aqui no útero vai fazendo a proliferação do endométrio para poder se preparar para receber o bebê lá na frente, né? A pessoa ovula, quando ela ovula, o que restou do folículo, a gente dá o nome de corpo lúteo, então, e a partir dali passa a produzir progesterona. A progesterona vem aqui no útero, eu já fiz essa comparação antes, eu acho que tem tudo a ver. É como se o estrogênio fosse o shampoo do cabelo e a progesterona fosse o condicionador. O estrogênio vem e cresce tudo, depois a progesterona vem e arruma, faz um carinho, coloca as coisas no lugar ali e tal. Então, para que o endométrio funcione de forma harmoniosa, a gente precisa desses dois hormônios estimulando. Então, na primeira fase do ciclo, quando o folículo está crescendo, ele produz estrogênio. Então, o endométrio se prolifera. Ovulou, a progesterona vai lá arrumar, deixar esse endométrio mais organizado. Então, a gente fala que, nesse momento da progesterona, o endométrio está secretivo, secretor ou secretivo, e na primeira fase era proliferativo. Então, ele prolifera, muita mitose acontecendo na hora do estrogênio, e depois da ovulação, a progesterona vai lá e dá uma arrumada, deixa aquilo tudo organizado, certo? Entendeu? Muito bem. Quem tem síndrome de ovário policístico, o que acontece? Existe um desarranjo hormonal muito importante, né, no corpo como um todo, né? Principalmente vindo ali do ovário. Então, os hormônios masculinos estão aumentados. A insulina normalmente também está aumentada. Eu costumo falar que tem uma bagunça hormonal no corpo da gente. E aí, provavelmente por conta disso, esse folículo que começa a crescer, ele não consegue chegar até o final. Então, ele vem crescendo e ele para no meio do caminho. O que ele produziu aqui no comecinho? Estrogênio. Teve ovulação? Não teve ovulação. Então, não vai ter quem atuando no endométrio? Progesterona, não vai ter. Só teve a proliferação do estrogênio. Passou um tempo, o ciclo não se completou, tá todo mundo meio perdido lá, né? O útero não sabe se vai sangrar ou se não vai sangrar, todo mundo meio na expectativa de que vai acontecer. Nada aconteceu, e aí daqui um pouco de tempo, passa, sei lá, uns dias ou muitos dias, outro folículo começa a crescer. Cresce, parou de novo. Não conseguiu para frente, não conseguiu chegar até esse tamanho aqui para ovular. O que vai acontecer? O que está acontecendo no ovário, gente? Folículo cresce, para. Folículo cresce um pouquinho, para. Folículo cresce um pouquinho, para. O que está acontecendo no ovário? O ovário está cheio de folículos. Então, você olha e tem um aspecto micropolifolicular, micropolicístico, que é chamado, né? Eu gosto de falar micropolifolicular. Eu comigo mesma, né? Porque o nome não é esse, não. Micropolicístico. Então, passa mais um tempo, mais um folículo começa a crescer, para, não consegue chegar até aqui, mais uma bolinha para conta, mais uma bolinha para a coleção do ovário. E o ovário vai fazendo uma coleção de bolinhas e fica tomado de bolinhas que produzem somente o quê? Estrogênio. Porque a ovulação não está acontecendo, então a progesterona não está agindo sobre esse endométrio. Qual que é o problema disso tudo? Bom, número 1, você não está ovulando. Então, você está tentando ovular para poder engravidar, não está acontecendo, não vai ser possível você fabricar um bebê sem o mais importante, eu gosto de falar que é o mais importante ingrediente, que é o óvulo. Segunda coisa, você está proliferando seu endométrio, mas não está jogando a progesterona lá para poder fazer essa arrumação. De novo você estimula e não joga progesterona. De novo você estimula e não joga progesterona. De novo você estimula e não joga progesterona. O que vai acontecer? Isso muito tempo, o endométrio vai o quê? Vai começar a despencar. Tá tudo doido, entendeu? Além de aumentar, além de levar a um possível câncer de endométrio, pausa para falar que câncer de endométrio, mesmo assim, é muito raro em quem tem ovário policístico, mas é a nossa preocupação, né? Esse endométrio ficar crescendo, ficar se proliferando sem ter a organização que a progesterona faz. Esse é o grande perigo de você ficar expondo seu endométrio, a ação só do estrogênio e não da progesterona, né? E então, o que a gente faz para resolver tudo isso? Você entendeu? Deu para entender? Muito bem.
Então, resumindo, gente, vamos fazer um resumo que eu sei que ficou um pouquinho complicado, né? O folículo começa a crescer no ovário, mas o corpo está bagunçado, o ovário não consegue fazer, o folículo não consegue chegar até o final, ele para no meio do caminho. Produziu estrogênio, não produziu progesterona. De novo, a mesma coisa, outro folículo começa a crescer, para no meio do caminho, produziu estrogênio, não produziu progesterona. Isso várias e várias e várias vezes, vai juntando um monte de bolinha no ovário, e lá no endométrio o que está acontecendo? Está sendo somente estimulado pelo estrogênio. E o estrogênio só faz o endométrio crescer, faz o endométrio crescer, faz o endométrio crescer, faz o endométrio crescer, e a progesterona, que é quem arruma o endométrio, não está chegando. Então, o endométrio vai ficando cada vez maior, 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 e sem organização de quem organiza endométrio, que é a progesterona. Entendeu? Então, gente, eu sempre falo o seguinte também, coitado do ovário, né? Porque você fala, síndrome de ovário policístico, de quem que parece que é a culpa? Quem que é o culpado? Quem que é o culpado? O ovário, né? Você fala síndrome de ovário policístico, fala assim, o ovário não está funcionando direito, né? Eita, ovário, né? Mas a culpa não é do ovário, coitado, entendeu? O corpo está com problemas, né? O metabolismo não está funcionando direito muitas vezes, e aí o ovário sofre as consequências disso tudo e acaba não conseguindo funcionar direito, né? E aí acaba produzindo muito hormônio masculino, etc e tal. Mas a culpa, coitado, não é dele, entendeu? Ele é uma vítima da situação. 3. Como que eu descubro se eu tenho ou não ovário policístico? Muito importante falar, que eu já falei, vou repetir, né? Que nem a gente especialista sabe muito bem exatamente tudo sobre o ovário policístico. Na verdade, a gente sabe só um pedacinho e a gente desconhece a grande maioria das coisas, né? Dependendo do tipo de protocolo você pegar, a gente vai ter mais ou menos pessoas que a gente vai diagnosticar com síndrome de ovário policístico, entendeu? Então, cada hora alguém lança. Já teve do National Health Institute lá dos Estados Unidos, em 1990. Depois, em 2003, teve critério de Roterdã, fizeram um consenso, os especialistas do mundo, em 2003, em Roterdã, na Holanda. E depois, a gente começou a usar aquilo ali para fazer as nossas... colocar ou não uma pessoa dentro do diagnóstico de síndrome de ovário policístico. E agora, por último, acho que foi 2010, sei lá, 2000 e alguma coisa, teve um grupo de estudo de androgênio que fez um último critério aí de inclusão ou exclusão. E dependendo de qual desses negócios que você pega, vai ter mais ou menos gente que vai ter essa síndrome. Mas é uma síndrome muito frequente, aproximadamente, vamos colocar aí 10%. Os números variam bastante, tá, gente? É um número bem aproximado da população de mulheres que tem síndrome de ovário policístico. Eu vou falar já agora, tem uma vez, vou falar o que acontece, né, com quem tem ovário policístico. Mas teve uma vez que eu fui falar para a mulher que estava aqui na consulta, para a paciente, eu falei, olha, ovário policístico, né? A pessoa fica com acne, fica com a pele muito oleosa, às vezes fica com uma entradinha até às vezes aqui em cima. Eu falei, pode ficar com pelo aqui, pode ficar com pelo aqui, tal, tal. Eu falei todas as características e aí o marido falou assim, doutor, eu tô com essa doença. O cara falou que tava... Eu falei, pois é, justamente porque a síndrome de ovário policístico, o que mais chama atenção pra gente, eu tenho um médico que eu acho um querido, que eu já bati papo com ele algumas vezes nesses congressos da vida, Dr. Lucas Viana Machado, um beijo enorme, eu sou super sua fã, eu sempre te acompanho, sempre que eu ia no congresso que tinha aula dele, eu ia atrás dele porque ele fala de ovário policístico de um jeito que um dia eu quero falar. Ele, pra mim, é o papa da síndrome de ovário policístico no Brasil. Até onde eu sei, ele era até amigo do Spiroff, que é um cara que foi muito famoso também dessa parte da medicina. Mas então, um beijo pra ele. Muito do que eu sei hoje, com certeza eu aprendi de você. E ele falava sempre o seguinte, nos livros dele que eu lia. Ovário policístico, gente, não precisa de exame. O ovário policístico está na cara. Você olha para a cara da paciente e você vai fazer diagnóstico. E foi isso que eu aprendi e foi isso que eu fiz minha vida inteira. Obviamente, quando precisa pedir exame, a gente pede, mas na verdade, como na verdade meu olho já está muito treinado, é até um problema para mim muitas vezes, porque eu vou na padaria e
Às vezes eu falo com a mulher do caixa, eu falo, então, tratar as pessoas mas na eu não boa. fico tratando as pessoas, mas eu chamo a atenção delas e falo, olha, vai no médico. A moça da padaria chega e tá com um monte de pelo aqui, um monte de acne. Não, aí às vezes eu não consigo, às vezes eu consigo e vou embora. Às vezes eu falo, olha, você tá em menstruação desregulada? Tá regulada a sua menstruação? Você tem ido no médico? Porque parece que tem ovário policístico, você desculpa falar que eu sou médica e tal. Então, às vezes não me aguento, porque o diagnóstico de ovário policístico está na cara das pacientes. Basta a gente observar que a gente vai ver. Então, uma coisa que os ginecologistas precisam prestar atenção também, porque, pelos dados que eu li aqui também, aproximadamente 16% das pacientes que têm ovário policístico falaram que tiveram orientações corretas, estão satisfeitas com a parte médica que foi orientada. Então, logo, 84% não está, demorou anos para ser diagnosticada, e talvez, pode ser que a gente tenha falhado bastante e pode ser que tivesse já na cara o diagnóstico dela e a gente acabou não conseguindo dar o diagnóstico para ela, né? Gente, lembrem-se da Frida Kahlo. Sabe quem é Frida Kahlo? É uma mexicana, aqui é a foto aqui da Frida. Vou colocar um desenho também, que eu acho que tem um desenho super fofo, vou colocar o desenho para ilustrar essa aula. O desenho de uma amigona minha, ilustradora, Maria Luciano. A Frida, eu não sei muito bem, nunca pesquisei pra... Ela era feminista, eu sei, e ela é mexicana. Agora, o que exatamente que ela fazia, eu não sei. Acho que ela é poetisa, poeta? Não sei. Eu sei que a Frida Kahlo é muito famosa e ela, na minha opinião, sempre teve ovário policístico, ou pelo menos essas fotos que a gente vê dela, porque ela tem bastante pelo aqui, bastante aumentada, como é que fala? Uma sobrancelha aqui bem fechada, assim, né? Então, eu sempre brinco, sempre não, já brinquei algumas vezes, que como que ninguém nunca tratou a Frida, né, que provavelmente ela tinha síndrome de ovário policístico. Então, como é que eu sei que eu tenho síndrome de ovário policístico? Bom, a síndrome de ovário policístico se caracteriza por 3 coisas. Esse que eu vou falar é do critério de Roterdã, tá, gente? De 2003, mas ainda é o que a gente usa hoje na maioria das vezes. Das 3 coisas que eu vou falar, para a pessoa falar que tem a síndrome, ela tem que ter pelo menos 2 coisas dessas, tá? Então, a primeira é hormônio masculino aumentado. E hormônio masculino a gente chama de androgênio na medicina, de forma generalizada, androgênio, né? Então, se a pessoa está produzindo androgênio em excesso, principalmente androgênio que vem do ovário, a gente acredita que ela tenha síndrome de ovário policístico. É uma das coisas, né? E o que causa hormônio masculino em excesso? Pelo aumentado, principalmente nas áreas típicas de homem, né? Aqui no queixo, tem muita gente que tem ovário policístico, tem aqui no queixo, aqui do lado, tipo nas costeletas aqui, entendeu? Aqui embaixo também, às vezes no peito aqui, às vezes embaixo do umbigo, ali na linha alba, também tem os pelinhos, entendeu? Então, essa distribuição masculina de pelos, e pelos grossos normalmente, num lugar que normalmente mulher não tem, é bastante característica de síndrome de ovário policístico, tá? Então, fora pelos, aumento de pelos, tá, gente? A gente chama na medicina de hirsutismo, só para vocês saberem, coloca aqui, hirsutismo, que é pelo em excesso. Fora aumento de pelos, fora o hirsutismo, o que mais que a gente tem? Pele oleosa, acne, o cabelo, né, meio seborreico, que a gente fala meio cheio de sebo, assim, né? Então, tudo isso são sinais de hiperandrogenismo. O que é hiperandrogenismo? Muito hormônio masculino, tá? Então, essa é a principal coisa da síndrome de ovário policístico, porque é por isso mesmo que ela se caracteriza, né? Aumento da quantidade de hormônio masculino. E a gente não sabe explicar muito bem por quê, mas tem a ver aí com uma atividade muito desregulada do LH, que é o hormônio luteinizante, que lá no ovário estimula as células da teca a produzirem androgênio e receptores androgênicos muito ativos nas células da teca. A gente não sabe muito bem porquê, como eu falei, mas parece que é mais ou menos isso daí que explica essa quantidade aumentada de androgênio que a pessoa com síndrome de ovário policístico tem. Tá bom? Assim, meu marido lembrou dessa parte, porque eu já estava esquecendo, né? Mas o homem lembra que o hormônio masculino aumentado, gente, o que vai dar? Libido aumentado, mais vontade de ter relações sexuais, né? Então, seria, vamos dizer assim, uma parte boa da doença que te traz aí coisas ruins, entendeu?
Tem até a historinha, e é uma história verídica, acreditem em você ou não. Teve uma vez que eu estava fazendo tratamento, já tem uns anos isso, de um casal que veio, ela tinha, né, por infertilidade, ela tinha um ovário policístico bem importante. Comecei a tratá-la, passei remédios na época, alimentação, fui nutricionista, atividade física, orientei, tal. Beleza, ela voltou na segunda consulta, bem melhor e tal, bem melhor do ponto de vista essas coisas todas, né? Mas aí eu falei, o casal tava lá na consulta, eu falei, e aí, como é que estão as coisas? Ah, melhorou um pouco, doutor, e tal, coisa, isso, melhorou o cabelo, melhorou a acne e tudo mais. Aí o marido falou, doutora, mas tem que ver, tá acontecendo alguma coisa também, porque ela agora não quer mais nada comigo e tal, entendeu? Não quer mais fazer coisinha, então tem que ver o que tá acontecendo e tal. Eu falei, então, é o seguinte, deixa eu contar pra vocês uma coisa. Essa quantidade de hormônio agora que ela tem, provavelmente é o mais próximo do que todas nós mulheres temos, né? É que antes, infelizmente, né, o senhor estava mal acostumado, o senhor estava bem acostumado com uma quantidade de hormônio masculino bem aumentada. Então, provavelmente, ela estava mais à vontade, mais afim de fazer essas coisas, essa parte, antigamente. E, obviamente, quando a gente conseguia baixar os níveis de androgênio circulantes no corpo dela, esse é um dos efeitos colaterais, né? Na verdade, é isso que a gente está atrás disso mesmo, a gente está atrás que diminua. Falei que realmente, né, que era a parte, que era um efeito ruim, vamos dizer assim, porque era uma parte boa, né, que você ganha muito hormônio masculino, você fica com muita coisa ruim, mas também fica com essa coisa boa. Nunca mais eles voltaram no consultório. É verdade, sabia? Nunca mais. Eu não sei se ela conseguiu engravidar, se não conseguiu, foi em outro médico, ou se simplesmente o marido dela convenceu ela de que, vão ter filho não, tá tudo bem, vão ficar assim mesmo, e pronto, ela tá lá com ovário policístico, androgênio alta e, enfim, torço para que um dia eles consigam, se não tiverem conseguido ainda. Mas não fiquei sabendo o que essa história, eu não sei o final, queria saber o final dela. Tem, né? Mas eu não sei. Eu não sei de onde vem essa frase, gente, mas eu também sempre costumo brincar e citar que mulher de bigode, nem o diabo pode. Quem já ouviu isso? Então, mulher de bigode, gente, significa que tem o que aumentado? Hormônio masculino, né? Se tem hormônio masculino aumentado, qual é a coisa que dá vontade de ter relações sexuais no nosso corpo? Hormônio masculino. Então, mulher de bigode, nem o diabo pode, e é por causa disso. Então, essa foi a primeira coisa das 3 coisas que eu falei do critério de Roterdã, né? Uma coisa é o hormônio masculino aumentado, que a gente pode ver tanto no sangue, fazendo exames, quanto na cara, com acne, com pelo, etc e tal, tá bom? Segunda coisa, qualquer irregularidade menstrual, né? A gente quer colocar, na verdade, nome bonito na medicina, a gente fala oligomenorreia. Na verdade, oligomenorreia quer dizer que a menstruação vem a cada muitos dias, sei lá, de 40 em 40 dias, por exemplo, né? E em casos mais raros, até a menorreia pode acontecer, até a pessoa ficar sem menstruar totalmente. Na síndrome de ovário policístico pode acontecer, tá? Mas o mais comum é uma irregularidade menstrual bastante importante, tá? Essa é a número 2. E a número 3 é ovários policísticos no ultrassom, entendeu? Então, ovário policístico, se você não falar síndrome, se você não está falando o nome da síndrome, você fala ovário policístico, o que é? É você olhar lá no ovário, contar muitas bolinhas daquela, né? Mais ou menos acima de 10 em cada ovário, vamos dizer, 12, dependendo de qual protocolo você pegar. E aí você fala que os ovários estão com características policísticas, entendeu? É um critério morfológico, ou seja, é da morfologia, da forma do ovário, entendeu? Agora, ovário policístico no ultrassom não é sinônimo de síndrome de ovário policístico. Você pode ter síndrome de... Se você tem pelo no rosto, acne, hormônio masculino aumentado e tem irregularidade menstrual, já está fechado o diagnóstico, você já recebe plaquinha, tem ovário policístico, nem precisa de ter ovário policístico no ultrassom, entendeu? Então, você tem 2 dessas 3 coisas, que é, de novo, hormônio masculino aumentado, irregularidade menstrual e ovário policístico no ultrassom. Se você tem 2 dessas 3 coisas, quaisquer 2, obviamente, se você tem as 3, gente, não precisa nem falar, né? Então, você ganhou 2 estrelinhas, você tem mais do que todo mundo, mentira. Você tem o mesmo tanto, mas 3, obviamente que também tem. E qualquer 2 dessas 3, em qualquer tipo de combinação, também te dá o direito a ganhar aí uma tagzinha, carimbo de síndrome de ovário policístico.